Hoje falaremos sobre expressões idiomáticas, algo extremamente necessário, né? Nós usamos muitas expressões idiomáticas em português e óbvio que nós usamos também em inglês. Aliás, em qualquer idioma. Então, a nossa ideia aqui é que, através das expressões, essas 10 expressões que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje na aula, vocês tenham conhecimento suficiente para aplicar isso nas suas vidas particulares. Beleza? Geral falando yes, 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 então tá show, podemos dar início, né? Special Live Class Number 1. Comigo, seu professor Marcelo Dutra. E nós vamos começar com uma expressão que não poderia ser outra. Afinal de contas, nós estamos iniciando a aula e a expressão break the ice se encaixa perfeitamente nesse contexto. O que é break the ice, Marcelo? To start a conversation. E o que significa isso, to start a conversation? Essa expressão nós também temos em português, né? A gente chama de quebrar o gelo, não é assim? Quando você entra ali no elevador, sei lá, e você precisa conversar com a pessoa, porque quanto mais tempo passa e você não conversa com aquela pessoa, mais desconforto acontece no ambiente, é ou não é? Geralmente você está ali no elevador, ou você entra, a pessoa entra, e aí não há essa conversa um com o outro, gera aquele desconforto e tal. Quando você break the ice, when you break the ice, you start a conversation, bate aquele alívio, não é verdade? Então essa expressão ela é extremamente importante. Você precisa sempre lembrar de break the ice. É melhor que você quebre o gelo do que você ficar esperando a outra pessoa quebrar o gelo. Marcelo, mas eu sou extremamente tímido, tímida, como é que eu vou fazer isso? É simples, apenas fale oi, já vai ser o suficiente. Hello, hi, né? Já vai ser o suficiente, tá? Break the ice to start a conversation. É óbvio que você que já conhece a Waversão Linguística sabe muito bem que eu não vou apenas trazer para você a expressão idiomática, né? Se a gente parar aqui, você terá o conhecimento, terá entendido o conhecimento, mas, de fato, é importante que você internalize isso. Como é que a gente internaliza o conhecimento? Quando a gente pratica. Mas para praticar, você vai precisar falar essa expressão. Por isso, eu trouxe um exemplo para você. E aí, depois é importante que você coloque isso na sua vida. Lembre-se, se você puder, crie frases. Eu sempre recomendo que você tenha o caderninho do inglês. E vai lá e toma nota disso, sabe? Começa a criar frases com essas palavras. Lembrando que dentro da imersão English Fluent Wave, inclusive, você vai aprender a como criar as suas próprias frases. Aí você vai poder pegar essas expressões idiomáticas e trazê-las também para a criação das suas próprias frases. Acredito que vai te ajudar muito. E nós não poderíamos dar sequência sem explicação da pronúncia aqui, né? Afinal de contas, isso pega muita gente. Mas eu vou dizer para você o seguinte. Muitas pessoas responderam a pesquisa que eu passei para a customização da imersão. E essas pessoas, muitas pessoas, disseram que tem problemas com pronúncia, com a fala do idioma. Muita gente, na hora... Tem uma pergunta lá que diz assim, se você pudesse sentar comigo e perguntar qualquer coisa, o que você perguntaria? Muita gente perguntou, por que é tão difícil falar inglês? Eu digo para você o seguinte, a dificuldade está no padrão linguístico que você tem. Por quê? Porque você está trazendo muitas vezes o português para dentro do inglês. Então, antes de falar sobre esse assunto, eu quero dizer para você que através da aula de hoje, eu tenho alguns objetivos. O primeiro é passar para você as 10 expressões idiomáticas. O segundo é ensinar para você a pronúncia dessas 10 expressões. O terceiro é gerar consciência que você precisa praticar essas expressões para que o conhecimento se internalize verdadeiramente e assim você aprenda de fato. E o quarto é para trazer para você dicas específicas que vão abrir a sua cabeça. Então, o que eu estou dizendo para você aqui agora é importante que você abra os seus olhos, destampe os ouvidos, escute bem, enxergue bem, porque ao longo de toda a aula eu vou falar contigo dicas valiosíssimas que vão te ajudar nessa conquista da sua fluência. A primeira delas tem a ver com o padrão linguístico, que é o que eu estou dizendo para você aqui agora. Se você se acostumou ao longo de toda a sua vida com a pronúncia, por exemplo, das letras ICE, pronunciando ICE, não é? Porque é assim que a gente pronuncia em português.
Se você trouxer esse padrão linguístico do português para dentro do inglês, o que vai acontecer? São línguas distintas. Você vai olhar para a palavra aí, ice, e vai pronunciar ice. Por quê? Porque estará espelhando o idioma, espelhando o padrão linguístico do idioma, inclusive. Então, é importante que você aprenda novos padrões linguísticos. E nas línguas, todas as línguas possuem padrões linguísticos. Se não fosse assim, gente, nós não daríamos conta de aprender tudo. O que é um padrão linguístico? É um detalhe sobre uma pronúncia, sobre uma estrutura, sobre uma forma de se utilizar o idioma que se aplica em diversas outras situações. Por isso, se você aprende um padrão linguístico, muitas vezes você consegue pronunciar, por exemplo, centenas de palavras. Se eu ensino isso para você, eu sei que muitos cursos de inglês não falam a respeito disso. Eu não sei por quê. Para ser bem honesto contigo, se você aprende o padrão linguístico, a sua pronúncia evolui muito. Então, ao longo de toda a aula, a gente vai falar muito sobre esse assunto, tá? Muito sobre esse assunto. Eu vou pegar aqui a nossa primeira expressão, break the ice, e vou falar contigo sobre um padrão linguístico que nós temos, que são as letras EA da palavra break, ok? As letras EA em inglês, muitas vezes, você as escutará com um som de I. Quer ver um exemplo? Na palavra read, de ler, ok? Read, escreve-se R-E-A-D. O EA com som de I, re, viu? Quer ver outra? A palavra leave, de ir embora, L-E-A-V-E, EA com som de I, leave, viu? Então, isso vai acontecer muito frequentemente em inglês, o EA com som de I. Pô, Marcelo, mas e a palavra break? A palavra break não pronuncia com som de I, eu não falo break, eu falo break. É verdade. Assim como eu não falo eu sabo, eu falo eu sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu pronuncio, eu danço, eu canto, eu pulo, mas eu sei. Ou seja, o verbo saber é uma exceção. Então é importante você entender que existem exceções. Claro, todo padrão vai existir uma exceção. Não é esse o problema. O problema é que se você ficar preso nessas exceções, única e exclusivamente, você gera um bloqueio no seu cérebro gigante. Mas se você aprende o padrão para a maioria e depois aprende essas exceções aos poucos conforme as mesas vão chegando, a vida se torna muito mais fácil. Acredite, tá bom? Beleza? Aí Joelma, inclusive, está mencionando que eu sempre falo sobre isso nos podcasts. É verdade. Por quê? Porque isso ajuda muita gente, tá? Então, break the ice. Beleza? Outro detalhe aqui é na explicação de break the ice. Repare na frase, to start a conversation. Se eu for pronunciar essa frase dessa maneira, certinha, bonitinha, você a entenderá perfeitamente, é ou não é? Mas no dia a dia, no mundo real, as pessoas não falam assim. As pessoas dizem to start a conversation. Olha como é que o start junto com o A e o T se transforma em R. Isso falando de um inglês mais americano, canadense. Starta, viu? Starta. Percebeu ou não? To start a conversation. Ok? O que é bem diferente. E aí, muitas vezes as pessoas ficam presas nos cursinhos de inglês por aí a um inglês robotizado, mecanizado, não existente. O professor fica falando sempre pausadamente, devagar, tentando ajudar os alunos, quando na verdade está atrapalhando os mesmos. Por quê? Aquilo que você treina, você repete. Se você treina errado desde o primeiro dia, adivinha? Vai entender filme quando? Nunca. Porque no filme ninguém vai ficar falando pausadamente para você. Vai entender suas músicas quando? Nunca. Se eu, enquanto seu professor, não passar para você esse inglês natural do dia a dia, você não vai aprender. Por isso é que eu sempre trago em todos os nossos conteúdos entregues na Wave Imersão Linguística. Seja através aqui no nosso canal no YouTube, seja através do Instagram, seja através do Telegram, seja através do LinkedIn, do Facebook, WhatsApp, não importa o canal, dos podcasts, eu sempre trago um inglês natural para você aplicar na sua vida e ter resultado de verdade. A propósito,
Quem aqui já colheu algum fruto de algum conteúdo que eu entreguei gratuito, algum conteúdo gratuito que você recebeu dentro da Wave Imersão Linguística? Pode ser desses diversos canais. Coloca aqui para mim nos comentários, eu quero saber quem foi que já colheu algum fruto através dos nossos conteúdos entregues na Wave Imersão Linguística. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou dando sequência aqui na frase, tá? At an elevator, you should break the ice by saying hello first. Essa é a frase que, inclusive, eu disse para você no início, né? Não fique esperando a outra pessoa quebrar o gelo, vai lá e quebre, diga você mesma hello ou hi, tá? Então, at an elevator. Olha como é que pausadamente fica. At an elevator, you should break the ice by saying hello first. Agora, escute naturalmente. At an elevator. Parece até uma palavra só, né? At an elevator, you should break the ice by saying hello first. Diversas pessoas dizendo aqui, euzinha, eu. Muito obrigado por isso. Muito obrigado mesmo. Algumas vertentes da psicologia dizem que o segredo da felicidade está na utilidade. Se eu me sinto útil a você por consequência natural, eu me sinto feliz. Portanto, agradeço de coração, tá bom? De coração mesmo. Muito obrigado por isso. Portanto, todas as vezes, o que eu quero, para a gente fechar essa parte aqui, tá? Todas as vezes que você for aprender o idioma, é importante que você entenda, esse é o passo 1, entenda o conhecimento que está sendo passado para você. E para entender, você vai ter que ter a explicação certa, né, do como fazer. Mas em seguida, você vai precisar colocar isso em prática. E por último, para fechar isso com chave de ouro, precisa do professor. O professor vai fazer as correções certas na hora certa e te dar o auxílio. É por isso que participar da imersão é tão importante, porque dentro da imersão eu me torno seu professor e faço as suas correções, tá? Aqui agora, a gente vai pronunciar apenas a expressão idiomática, que é break the ice. Vamos lá? Preste atenção na pronúncia e repita comigo. Break the ice. Break the ice. Muito bom. Fique sempre alerta para essas junções das palavras, que sempre acontecerão quando nós tivermos uma palavra terminando com o som de uma consoante e a próxima começando com o som de uma vogal. Show de bola?